Fala pessoal, tudo bem? Eu não ia nem fazer vídeo hoje, pessoal, tá? Até porque amanhã já é véspera de Natal, também não ando muito bem ultimamente. Mas eu não resisti, sabe? Eu tenho que comentar um pouco algumas postagens do Fernando Holliday, né? Ex-MBL, né? Porque, que nem eu falei pra vocês, pessoal, o Bolsonaro foi derrotado, né, nas urnas, mas o bolsonarismo não. Eles continuam com as mesmas narrativas falsas, mentirosas, eles distorcem os fatos para tentar induzir as pessoas para onde eles querem conduzir as pessoas. E eu acho até lamentável isso, né, que o brasileiro tem tão pouco senso crítico. Inclusive hoje um rapaz veio aqui comentar no meu canal que o Lula roubou, que o Lula é aquilo, não sei o quê. É que nem eu já falei no vídeo, se você não tem senso crítico, você absorve qualquer narrativa que seja, entendeu? E é o que aconteceu com o Fernando Holliday. O Holliday, quando ele foi candidato a vereador aqui por São Paulo, eu votei nele. Eu tinha esperança no MBL, achava que era um movimento jovem, um movimento que ia fazer umas coisas decentes, etc e tal. E depois, estranhamente, ele saiu do MBL e agora ele virou praticamente mais um bajulador do Bolsonaro. Todo mundo está observando que essa bajulação dele é para ganhar voto. Porque o Bolsonaro, bem ou mal, foi um nome forte na política. Então todo mundo que colava no Bolsonaro conseguia se eleger. E foi exatamente o que ele fez. Ele colou no Bolsonaro mais que o Constantino. Fica ali só bajulando o Bolsonaro para tentar pegar aqueles eleitores teóricos da conspiração para ele. Até porque ele sabe que na esquerda ele não seria bem-vindo, então ele tenta se colar na imagem do Bolsonaro. Só que, como sempre, né, pessoal, para ser bolsonarista tem que ter o pacote completo. Tem que ter mentiras e fake news. Tanto que recentemente ele postou uma mentira aí do grupo de transição do PT. Ele falou que todo mundo ali era pago com o nosso dinheiro, não sei o quê, sendo que é mentira. O grupo de transição, acho que é menos de 40 funcionários que recebem salário, os outros são voluntários. Aí ele mesmo acabou tendo que admitir que ele exagerou. Falou, não, pessoal, realmente foi uma mentira, foi sem querer. Porque para aderir ao bolsonarismo tem que aderir às mentiras. É o fascismo que eu já expliquei aqui para vocês, tem que aderir o pacote todo. E outra prova que o Fernando Holliday, ele se revelou só um garoto que parece que só quer mamar nas tetas públicas, né, que parece que deixou para lá os princípios, tudo que ele acreditava, é que quando ele saiu do MBL, saiu uma reportagem, que ele falou que saiu do MBL, segundo a reportagem, mas ele mesmo dizendo numa entrevista, porque o MBL não dava muita atenção para as pautas LGBT. E ele se dizia homossexual. Ele falava, ó, o MBL não dá muita importância para essas pautas, então ele saiu do movimento. Só que recentemente ele foi na Jovem Pan, ele deu uma entrevista, onde ele falou lá para Paulinha, para Adriane Jorge, que ele estava namorando uma menina. Ele falou, não, agora eu me descobri, agora eu gosto de mulher, não sei o que, aquilo era só experiências, não sei o que. Então dá a impressão, claro que ninguém tem nada a ver com a vida pessoal ou sexual dele, cada um seja o que quiser, mas dá a impressão que ele está fingindo ser heterossexual só para ser aceito por esse grupo. Porque ele sabe que os bolsonaristas, a maioria deles, são homofóbicos, são cristãos, conservadores, não gostam de gays. Então dá a impressão que ele fez essa mudança drástica só por causa disso, porque ele sai do movimento, porque não ligava para a causa gay. Aí ele se aproxima do bolsonarismo, de repente ele deixou de ser gay. Meio estranho, né, pessoal? E é até patético, né, você querer se aproximar de um grupo que tem preconceito contra aquilo que você é. Não faz o menor sentido. É o mesmo que um judeu querer ser nazista. Não faz sentido. Mas o Holliday tem postado algumas narrativas no Twitter, pessoal, que eu queria comentar só um pouquinho dela, porque é até bom, sabe, que esse ano vai começar a mesma coisa. Vai ser 4 anos, agora só de mentira e atrás de mentira. Porque eles querem voltar ao poder. A primeira foi uma postagem que ele fez do Augusto Botelho, aquele advogado. Ele colocou assim no Twitter. O advogado da Odebrecht, que até admitiu que aquele dinheiro devolvido foi de corrupção, vai ser um secretário de justiça no governo Lula. Vão roubar pra caramba, ou algo assim, né? Dando a entender pro leitor que nós vamos ser roubados. Pra quem tava lendo o Twitter dele, porque o Augusto Botelho realmente ele foi advogado da Odebrecht. E o Flávio Dino, que é o futuro ministro da Justiça, deu para ele uma secretaria lá da pasta do Ministério da Justiça. Agora, qual que é o problema disso? O problema, pessoal, é que um advogado, uma pessoa que se forma, ela se forma justamente para quê? Para advogar, para defender causa. E isso não tem nada demais. Quer dizer, então, que se um advogado for defender, por exemplo, um ladrão, quer dizer que o advogado é ladrão? Não, pessoal. A nossa Constituição diz que todo mundo tem direito à defesa. Até você que está vendo esse vídeo meu aqui no canal, qualquer um pode ser acusado uma hora na vida por algum crime ou outro. Ô Ronaldo, estão te acusando de estelionato. Pode acontecer. Ô Ronaldo, estão te acusando de roubo. Pode ser. Todo mundo pode ser acusado uma vez na vida. Não quer dizer que a pessoa seja culpada. Para isso tem todo um processo legal. Agora, quando você é acusado de um crime, independente de você for culpado ou inocente, você tem o direito à defesa. Porque é um Estado democrático de direito. Então, por exemplo, a Odebrecht. A Odebrecht era culpada? Era. A Odebrecht fez corrupção? Fez. Mas mesmo assim eles têm direito de ter alguém que represente eles perante a lei. Um advogado. É assim que funciona no Brasil.
Tem países aí, que eu acho que nos Estados Unidos, se não estou enganado, alguns estados lá, o réu pode ele mesmo se defender. Mas no Brasil não. No Brasil você é obrigado a ter um advogado. E se você não tiver condição de pagar um advogado, você pode solicitar uma defensoria pública. Então a função do advogado é advogar. Ah, mas a Odebrecht era culpada. E daí? O advogado vai lá representar, tentar um acordo, tentar uma pena menor, tentar uma delação premiada, tentar um habeas corpus. Ó, meritíssimo, meu cliente é rico, réu primário, ele não oferece perigo à sociedade, eu peço que ele cumpra a pena em regime aberto. Essa é a função do advogado, independente do cliente dele ser de verdade culpado. Agora, isso faz do advogado culpado, pessoal? Claro que não, não tem nada a ver, isso chega a ser até imbecil. A função do advogado, o cara que estudou direito, é justamente essa, é advogar, é defender os interesses do cliente dele, independente de ser culpado ou inocente. Vamos supor que eu me forme em direito. Inclusive eu penso nisso às vezes, sabia? Me torno advogado, eu vou advogar lá para o Marcola, traficante. Isso faz de mim um traficante? Não, eu vou chegar perante o juiz e vou falar, ó, como que o réu se declara? Eu vou falar, ele se declara culpado, meritíssimo. Mas ele pede que a pena seja aliviada por causa disso, por causa daquilo, porque ele fez caridade, porque não sei o quê. Enfim, eu vou bolar 1000 coisas para tentar aliviar a pena do meu cliente, no caso, o réu. Agora, isso não faz de mim um criminoso. Mas eles criam essas narrativas falsas, que eles sabem que o brasileiro não tem senso crítico. A maioria dessa galerinha é terraplanista, né, teórico da conspiração. Então, o Lula vai colocar o advogado da Odebrecht no Ministério da Justiça, junto com o Flávio Dino. Vamos ser roubados, amadinho. O que tem a ver o cu com as calças, gente? Só porque ele advogou para o Odebrecht, faz dele alguém corrupto ou criminoso? Não tem o menor sentido isso. São narrativas. Outra coisa que o Fernando Holliday colocou lá também, não só ele, mas outros bolsonaristas, é aquela questão lá do BNDES, né? Já estão tudo postando lá no Twitter. Faz o L, faz o L. Agora a Argentina já está querendo empréstimo e a Nicarágua, nem se é Nicarágua, é Porto Rico, um desses países da América Central, vai vir do Brasil para tentar negociar um empréstimo com o BNDES. Faz o L, faz o L. E o que é que tem? O BNDES, que eu já expliquei aqui, ele é um banco. O banco vive de empréstimo. Vocês acham que o dinheiro dos bancos vem de onde? Vem de empréstimos. Então o banco empresta um dinheiro a juros e depois recebe. Inclusive o BNDES, que eu já falei aqui naquele outro vídeo, o maior devedor do BNDES, o maior cliente, é os Estados Unidos da América. Sabiam disso? Então os Estados Unidos já fizeram N empréstimos com o BNDES e pagaram com juros. Aumentou o capital do banco. Qual é o problema? Fora que ele tem uma série de regras, tem que ser tecnologia brasileira, mão de obra brasileira, ou a empresa tem que ser brasileira, etc e tal, para atrair mais emprego para o Brasil. Não tem nenhum problema. Eu acho até engraçado que quando é o FMI, que é um conjunto de bancos, né? O FMI ninguém fala nada. Agora, se o Brasil quiser ter o seu próprio FMI, seria o BNDES, todo mundo achar ruim. Eles vão dar o nosso dinheiro para a Argentina e para Nicarágua. Vamos trabalhar, amadinho. O metrô de Nicarágua não vai se fazer sozinho. Não tem nada a ver, pessoal. Deixa eu contar uma história para vocês que eu vi economista falando esses dias na internet. Os Estados Unidos, quando teve aquela revolução industrial, eles exportavam muito material industrial e commodities para os outros. Desde minério de ferro, soja, gado, tudo os Estados Unidos exportavam. Foi isso que fez os Estados Unidos ser um país rico. Tinha até os gigantes da indústria, que eu já mencionei aqui, né, cada um na sua área. Então os Estados Unidos cresceu muito economicamente. Agora, sabe hoje o que os Estados Unidos mais exporta? É capital. Eles não precisam lidar mais nem com produto bruto, apesar de ainda ter exportação. Mas o que mantém a América rica hoje é o capital. Porque eles fazem exatamente isso que eles criticam no BNDES. Eles emprestam dinheiro para outros países e os outros países vão ter que pagar com juros. Então é mais vantajoso. Eles emprestam dinheiro, é como se eles fossem os agiotas do planeta. Outro país que faz muito isso também é a China. A China está investindo em vários países da África, da Europa, de outros lugares do planeta, mediante a juros. E tem alguns países aí que vão literalmente se ferrar com a China. Tem até um país da Europa, não vou lembrar o nome agora, que é um paísinho pequeno, mas que eles queriam fazer uma ponte lá, eles não tinham dinheiro. A China ofereceu não sei quantos bilhões para eles fazerem a ponte. Ou seja, a China praticamente comprou o país, porque aquele país não vai ter condição de pagar a China, então eles vão ficar com uma dívida eterna devendo dinheiro para a China. E a China vai ficar todo esse período só recebendo dinheiro desse país e de outros. Esse aqui mandou tanto, Paraguai, quanto? Bolívia mandou tanto. Isso é capital, pessoal. Eles não são capitalistas? O Fernando Holliday não disse que é um cara de direita, liberal, anticomunista? O que ele tem contra um país aumentar o seu capital? Ou no caso um banco, o BNDES, é proibido aumentar o capital? Sabe? Não tem a menor lógica. Mas teve um calote lá da Venezuela, o calote da Venezuela foi de milhões. Eu acho que foi 28 milhões, se não estou enganado, 23, 28, não lembro de cabeça. Nem se compara ao orçamento secreto. E mesmo assim, esse calote está sendo negociado, até porque a Venezuela tem interesse
em pegar mais capital com o Brasil para fazer investimento lá, porque eles sofreram sanções de outros países. Então eles não vão assim deixar de pagar. Eles só deram uma travadinha, né, digamos assim. Isso acontece. Quem aqui nunca levou um calote na vida, às vezes do parente, do amigo, do irmão, pede um dinheiro emprestado e a pessoa não paga, depois acaba se acertando lá na frente? É a mesma coisa. Então o BNDES ele tem esse papel de ajudar no desenvolvimento do Brasil e aumentar o capital do Brasil, mediante empréstimos, sim. Empréstimos de tecnologia e mão de obra brasileira. Agora, esse pessoal que diz que é de direita, por que eles são contra isso? Mas, enfim, pode até ser contra, é o direito de cada um. Mas só que a forma como eles transmitem o fato deles ser contra é uma forma mentirosa. Eles dão a entender que o Brasil literalmente vai dar dinheiro para esses países. Como se o Lula fosse um idiota que saísse distribuindo dinheiro para os amigos, né? Só porque são do mesmo aspecto político. Ó, vou dar dinheiro para Cuba, vou dar dinheiro para Venezuela, vou dar dinheiro para não sei quem. Então não dá, né, pessoal? Eu acho que esse ano vai começar assim, sabe? Eu já tinha avisado aqui no canal, assim que o Lula ganhasse, ia começar todo um bando de narrativas mentirosas. Estão falando do Haddad, que o Haddad falou que colou em economia. Ali era uma palestra numa faculdade que ele fez uma brincadeira. O Haddad criou muita coisa na economia, vocês sabiam disso? Até aquela tabela de avaliar carros usados foi o Haddad que criou. Mas agora você vai no perfil desses caras aí pra vocês verem. Já estão torcendo contra, dizendo que o cara não entende nada de economia. Até o PPP foi uma iniciativa junto com o Haddad. Ele que ajudou a criar isso aí. Então, vão ser narrativas e mais narrativas. E eu vou terminar esse vídeo só dizendo uma coisa pro Holliday. Holliday, nunca perca seus princípios. Por voto, por interesse, até porque você nunca vai ser bem-vindo em nenhum desses dois nichos políticos. A esquerda não gosta de você, porque você era do MBL quando ajudou a derrubar a Dilma. Você lembra que vocês foram até em Brasília, a pé, tudo, para pedir impeachment? Então a esquerda nunca vai apoiar você. E a direita bolsonarista também não, porque você era contra o Bolsonaro até um ano passado, você metia o pau no Bolsonaro. Então todo mundo percebeu que você só colou nele por causa de voto. Tanto que outros bolsonaristas, como por exemplo aquela Marisa, acho que é professora Marisa, ou coisa assim, ela é popular no Twitter, ela fez um Twitter te xingando, dando a entender isso, o Holliday só está se aproximando do Bolsonaro para querer ganhar voto, mas aqui não vai ser bem-vindo. E outro que andou te criticando, não sei se é ele, acho que foi o Kim, aquele Kim Paim que andou te criticando, eu acho que foi ele. Então você nunca vai ser bem-vindo nesse lixo, porque os bolsonaristas não vão gostar de você. Você deveria ter ficado junto com o MBL, imparcial, nenhum nem outro, nem Lula, nem Bolsonaro, porque senão você vai ficar nesse ping-pong político, não vai ser aceito por nenhum dos dois lados, e você está jogando fora todos os seus princípios, Holliday. E eu termino com aquela frase que o seu amigo, Kim, nem sei se é seu amigo ainda, o Kim Kataguiri falou uma vez em Brasília: quem vende a alma ao demônio, ele volta para cobrar e com juros. Tá bom? Então é isso aí, galerinha, só uma reflexãozinha aí. Quem gostou, dá um like no vídeo, obrigado por ter assistido, paz a todos.